Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos e bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Nosso Dois Toques desta quarta-feira, daqui um pouquinho, né? Praticamente uma hora aí, bola rolando lá em São Paulo, jogo de ida, primeiro jogo, né? Entre Corinthians e Grêmio, que querem, né, vaga na próxima fase da Copa do Brasil. Bom, o Internacional sem Copa do Brasil, sem Sul-Americana, é só o Campeonato Brasileiro e uma semana aí, todas de treinamentos aí, para que o Roger possa ajustar o Internacional para o jogo do final de semana, domingo, contra o Palmeiras no Beira-Rio. Nosso Dois Toques, você nos acompanha aqui pela Masper TV, sinal para todo o Brasil, pela antena parabólica, canal 575. Para todo o estado do Rio Grande do Sul, pelos canais 20 e 520 da Claro Net. Mas também estamos aqui no Pô Streaming TV, né? No estúdio, no Shopping Total, também na Rede Sul de Televisão, Três Passos, Adesso TV, enfim, você tem todas as TV Cidade também, você tem todas as alternativas aí para estar conosco sempre de segunda a sexta-feira. Para o mundo, através das plataformas digitais. No meu canal, vá lá, né? Se inscreva, compartilhe, dê o seu like, Dois Toques numeral, Dois Toques Cadu Oliveira. E também pelas todas as redes sociais das emissoras, para que você esteja sempre conosco, né? E podendo assistir pelas redes sociais, pelos canais de YouTube, a hora que você quiser. Nossos Dois Toques para a CIMER, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área. Masal, nossa força e tradição com a Masal. GBUX, que é o seguro e proteção para a sua família, instituição genuinamente gaúcha, que nos orgulha a todos nós, né? Estará completando esse ano 111 anos. Então, é o caminho certo para a sua segurança e também a segurança da sua família. Nossos Dois Toques também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros da Assistência Financeira e Previdência, que é o patrocinador oficial Pilar do São José, que lamentavelmente, virtualmente, né, já está rebaixado para a Série D, faltando poucas rodadas aí. Acho que nem um milagre, talvez um milagre possa fazer que o São José, né, consiga escapar e se manter na Série C. É exemplo também do Caxias, que é o vice-lanterna na Série C do Campeonato Brasileiro, também no mesmo caminho aí, virtualmente, né, embora a possibilidade um pouco maior de fugir aí e se manter na Série C. O Ipiranga de Erechim é dos gaúchos que está sendo salvo aí entre os 8 primeiros, na 8ª posição, se mantendo nessa posição até o final dessa fase, estará na próxima, né, nos jogos de mata-mata, com a possibilidade de acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Nossos Dois Toques de hoje para projetarmos esse jogo que começa daqui a um pouco lá em São Paulo e também, né, as questões do Internacional, que ontem já falamos, que divulgamos aqui, teve protesto do torcedor colorado, né? Inclusive a participação até da chegada da Brigada Militar, uma grande manifestação dos colorados lá no CT de Alvorada, dos torcedores, né? Eu não sou muito favorável a esse tipo, desde que não haja, né, violência, né? E em relação à direção do Internacional, especificamente aí alguns jogadores também. Então comigo, colorado Adarilson Silveira, o grande mestre em futebol Ernesto Guedes, e o gremista, conselheiro colorado aqui, do outro lado, conselheiro gremista, né? Marco Antônio Fumagalli. Ernesto, esse jogo que começa daqui um pouquinho, praticamente aí, daqui a uma hora, tem favorito, Grêmio e Corinthians, Corinthians e Grêmio? Não. É um jogo aberto, né? Porque os dois estão à procura de uma identidade de futebol. Então aí é difícil de você agora. É um leve favoritismo para o Corinthians, porque joga em casa. O que não aconteceu na semana passada também, quando pelo Campeonato Brasileiro, né? O Grêmio foi até melhor naquela partida, teve à frente 2 vezes no placar e depois acabou, né? Exatamente, terminando o empate. Né? Então, se tu joga melhor e não ganhou, né? Não vai repetir 2 jogos, né? Superioridade sobre o adversário. E o Corinthians já, em outras ocasiões, quando veio aqui, aquele campeonato que o Grêmio tirou o vice do ano passado, e ficou fora, não foi por erro de arbitragem, ficou pela derrota do Corinthians falar aqui dentro. Em questão de arbitragem, vamos falar depois, que já tem posicionamento do Corinthians em relação à arbitragem, mas completa, Ernesto. Não, o Corinthians aqui tirou, o Grêmio deveria ter ganho o jogo e o Corinthians estava rebaixado. E aí o que aconteceu? O Corinthians
Com esse resultado, o Grêmio deixou de ser campeão brasileiro. Exatamente. Então é um jogo parelho, é uma rivalidade muito grande, né? E hoje o Corinthians tem um treinador com experiência, que sabe o que está acontecendo dentro do campo e joga dentro da sua aldeia. Né? Pressão da torcida, evidentemente, né? O que isso aí também não foi o suficiente. Como eu digo sempre, né? Torcida não ganha jogo, torcida ajuda. O torcedor é muito passional. Se está bem, aí vai, aplaude, grita. Agora, se também não está bem, a vaia corre bastante. Eu não sou muito a favor desse negócio de torcida organizada, essas coisas de fazer esculhambação, de estar fazendo protestos. Não, porque a maioria deles, esses que fazem o protesto, são os que não são sócios, não pagam o clube e são de torcidas organizadas que dependem do clube para fazer negócio, né, paralelo com o clube. É a torcida do Corinthians, é qualquer torcida organizada que tem por aí. De organizado, a única coisa que eles têm organizado é para fazer... É que, na realidade, né, Ernesto, as torcidas organizadas hoje viraram negócio, né? Falando nisso... Todos? Né? Todos. Viraram negócio. E vamos lá, e com apoio das diretorias também. Não, que precisam para se eleger... Esse é o grande erro. Vamos usam as torcidas organizadas em época de eleições. É verdade. Entendeu? Falando nisso, vamos aproveitar esse parênteses aí, então... a gente comentou isso também, mas eu quero a tua opinião, Adauri, até como conselheiro, essa manifestação bem forte, o que é normal, o Grêmio já aconteceu também em determinados momentos, no CTs lá, né? Essa manifestação do torcedor ontem, né? A gente fez referência também, mas repito, a tua opinião como conselheiro também é importante, fundamental, né? Essa crítica, olha, a direção do Internacional, né? Um dos cartazes que estava lá, direção bunda mole, né? E especificamente alguns jogadores internacional também, o Alan Patrick, né? Esse jogador que está afastado agora, em uma lesão ligamentar, jogador afastado por 2 meses. Faz parte do processo, Dauri? Boa noite a todos aí, prazer estar com vocês aqui nesta bancada. Eu acho que o que está acontecendo com o Internacional, os protestos agora, eu também não sou muito a favor, nunca participei de protestos, nunca vaiei o time do Internacional. Eu sempre vou lá para torcer, torço até o fim, terminado o jogo eu vou embora. Agora, se cada um se acha no seu direito, eu acho que tem que fazer. E a nossa torcida até estava calma, né? Assim, nos 3 anos que a gente esteve lá, ela era mais nervosa. Não sei porquê, eu sei o que houve com a torcida nesse meio do caminho aí, mas ela era mais nervosa. Apoio ao atual presidente? Eles estavam juntos na eleição, né? Estavam tirando foto, vibrando aí, a torcida organizada, a popular, né? Abriu o voto para o presidente Alessandro Barcelos e veio calma, a gente perdeu, a gente não foi para a final do Gauchão. A gente não perdeu, a gente não foi para a final, que só perde que não vai para a final. Nós não perdemos, não vamos para a final. E a torcida organizada quieta. Alguém inventou que contra o Rosário era 2 playoffs. Vamos ser sinceros, né? Era repescagem. Repescagem, que eu não canso de dizer onde eu tenho ido por aí, nessa baba que é a Sul-Americana. O grupo que o Inter perdeu é uma baba que não se classificaria na Série C. O Ipiranga, o São José e o Caxias eram capazes de se classificavam nessa chave do Internacional. O Internacional foi para repescagem. E a nossa torcida quieta. Agora, eu não sei o que houve aí no meio do caminho, que foi o desentendimento que tiveram, que eles fizeram a manifestação. Cada um faz, eu não vou nem dizer que eu sou contra, que eu não gosto, eu só não participo. Não me convidem para participar de um protesto. Mas eles fizeram, eles fazem normalmente, a torcida popular faz bastante, eu digo, ela anda calma nesses últimos anos, ainda mais tranquila, né? E essa da gente criticar jogador, e fora fulano e Beltrano, isso é uma outra coisa que está me preocupando e muito no Internacional. O Internacional nos últimos 3 anos e meio já deve ter tido uns 8 goleiros diferentes. O Internacional nesses 8 anos deve ter tido também uns 8 centroavantes diferentes. Ele deve ter tido não sei quantos meio-campos diferentes, zagueiros diferentes. E fora, nós já mandamos fora o Edenilson, porque o Edenilson era não sei o quê, botamos fora o Patrick, porque não sei o quê, o René, porque não sei o quê, e assim vai. Eu acho que a nossa torcida tinha que olhar melhor. Se em 4 anos tu
troca elenco. Nós trocamos o elenco a cada 6 meses. O Internacional está trocando elenco a cada 6 meses. Nós contratamos um jogador que o contrato dele, Ernesto, o contrato dele vai ser superior a 100 milhões. Um jogador. O outro jogador vai ser um contrato de mais ou menos 80 milhões. Como é que o Internacional vai conseguir segurar essas pontas? Mas está tudo parcelado. Não? Pois é, mas é 100 milhões. É o Alessandro de Parcelas. É, mas são 100 milhões. Como é que tu vai pagar isso? Aí tu tem que inventar. Vender 20% por 50 anos para botar dinheiro para dentro. Mas daqui nós vamos passar 50 anos tendo só 80% da receita de televisão. Aí eles estão falando a debêntures, que é a salvação da lavoura. Para que essa debêntures? Até explica para quem não sabe, Dauri, é importante essa debênture, que até procurou, o atual presidente procurou, o ex-presidente Fernando Carvalho, né? Que é angariar fundos exatamente, né? É liberar. Investidores. É liberar para poder pegar mais dinheiro, para pagar em 5 anos. Eu acho que o Internacional, um presidente que se propôs a acertar as contas, a fazer time, tudo isso, ele tem que acertar as contas e parar de fazer isso. Nós tivemos superávites. Aliás, eu quero dar um abraço dos contabilistas, eu não entendo nada de contabilidade, mas os contabilistas dizem que é legal. Eu não entendo assim. Botar o patrimônio. O nosso Internacional não é nem o patrimônio, Ernesto. É pior que isso. Não, é o patrimônio que não é nosso. Aí, como nós temos um patrimônio emprestado, nós botamos para dentro e deu superávit. Foi pedido, inclusive, até uma prestação. É que nem quem morar na casa da tua sogra, tá? Vai morar na casa da tua sogra. Ela vai morrer, minha. Aí chega na hora do imposto de renda. Antes, tu pega e bota para dentro. É teu. Deu um lucro meu negócio. É isso que fizeram. Foi até pedido por parte dos conselheiros, né? Uma prestação, um esclarecimento em relação aos ativos, às contas por parte da direção, e não houve essa manifestação, né? Sim, a gente fez esse pedido, porque quando houve a discussão da Liga Forte, o Internacional antecipou esses 200 milhões aí, a proposta seria para que fosse pago as dívidas bancárias, e realmente eles geram 8 milhões de juros por mês para o clube, que a gente fosse quitasse parte desse valor. Foi o pedido do presidente. Tem um vídeo, inclusive, de um dos componentes do Conselho de Gestão, que dizia isso muito fortemente, né? Isso foi nos dito lá no Conselho, na época da votação, que seria bem dessa forma, para pagar os bancos e um pedacinho para investir no novo CT. Bom, aí, para nossa surpresa, eles nos passaram um resumo do que foi pago, e para bancos parece que foi 20% desse valor. Para o CT, 0%. O resto foi para empresários, foi para acordos judiciais. Nós queremos saber. Não são essas dívidas, né? Quais são? O direito do Conselho. Só quer saber. Não é qual que é? É o Conselho do Esporte Clube Internacional. Assim como o presidente é legitimamente eleito pelos sócios, nós fomos eleitos pelos sócios do clube. E em nome dos sócios nós queremos saber onde foi parar o dinheiro. Não, vou pagar a justiça. É o seu Cadu que entrou lá, e se não pagar, ele ia tomar a goleira do Beira-Rio. Bom, tá certo, tem que pagar o Cadu. Mas nós queremos saber, é só isso. É simples. É que nem a minha mulher me pergunta, Dauri, onde é que tu gastou 100 reais hoje? Eu espero, eu gastei 50 no estacionamento do Cadu, que é caro para mim aqui. Do shopping, não? E mais 50 que eu comprei 1 quilo de carne. E tá aqui, 50 centavos de troco. É fácil, eu vou dizer para ela. Agora, se eu não disser de fulano, não, eu gastei em umas coisas, não sei, né? A gente quer a explicação. E o pior de tudo, ele não dá importância ao conselho. Isso, um cara que se diz transparente, democrata, essa toda que a gente ouve falar em época de eleição, democracia, transparência, participação, né? Não fala. Não passa. Ele tem 15 dias para responder, parece que nós já estamos no 20º dia e não veio a resposta. Parece que ele estava se referindo ao gabinete dele, que é todo de vidro. Só enxerga todo mundo. Eu acho que a gente tem que separar essas questões e eu tenho dito aqui, Dauri, a situação do Internacional é um combo, né? A direção tem as suas culpas, é evidente que tem, né?
os jogadores também, a antiga comissão técnica que passou pelo Cudê, por isso a direção até demorou essa troca. Mas quem é que manteve o Cudê? Pois é. Quem é que usou o Cudê como cabo eleitoral? Mas o que eu vejo assim, ó, no início do ano... Foi pro Guinness. Vamos lá, no início do ano, as contratações feitas pela atual diretoria, todo mundo bateu palma. Não, eu não. Todo mundo... Olha, eu tenho repetido aqui, dito pela imprensa do centro do país, não querendo ser, mas sendo repetitivo. Ou seja, a imprensa do centro do país dava as contratações do Internacional, e não dava para discutir jogadores rodados, jogadores experientes, jogador de futebol europeu. A imprensa dava o Internacional como um dos favoritos ao título do Campeonato Brasileiro. Agora, eu não sei, aí o Ernesto até pode ter mais condições para isso. Talvez essas contratações foram feitas muito no nome, e eles não estão entregando esses jogadores como deveriam entregar. Eu não sei se não analisar o perfil desses jogadores, daqui a pouco não sendo uns jogadores mais sanguíneos, porque a gente vê no time internacional hoje um time sem liderança, um time apático. Talvez agora com o Roger possa buscar isso aí, também buscando alguns jovens da base, enfim, já se viu nesse jogo contra a Bahia alguma pequena modificação, mas o Inter é uma postura diferente. Claro que teve a tragédia climática, a gente está vendo as questões físicas também. Isso. Não, mas a questão física, não é tudo bem que esqueceu, mas tem essas coisas. A questão a gente não internacional morre, o Grêmio também. Antes da climática. Tudo bem. A gente não se classificou para a Sul-Americana antes da climática. Perfeito. Agora vai ter uma semana de trabalho e depois no dia do jogo estão fora de ritmo. Não, mas eu acho que vai dar uma melhorada agora com o Roger, com o Paixão, com mais tempo para treinar. Claro que vai melhorar. Mas nós temos... O Internacional é um clube... É um fiasco nós não estar jogando a Copa do Brasil hoje. É um fiasco eu estar aqui e ouvindo que tem jogo do Grêmio e Corinthians e eu, como colorado, vou para a televisão secar o Grêmio, é o que me restou. É um fiasco. É verdade. É um fiasco. Olha, que nunca, não pode. A recém na primeira fase. E perdeu a classificação no primeiro jogo, quando foi derrotado pelo Juventude do Beira-Rio. O segundo foi um empate lá, né? Sim. Perdeu no primeiro jogo. Tanto tá aí. Então, o Juventude também teve problema de não treinar. Os números estão aí. O Internacional, com a atual diretoria, foram 8 eliminações, isso lá. Sem falar o Globo, que foi fora do Beira-Rio. 8 desclassificações dentro do estádio Beira-Rio. Bom, deixa eu só fazer um parênteses quando eu digo sobre as contratações. O Internacional, do tamanho que está, do jeito que está, ele não tem condições de investir 100 milhões num único jogador. Isso quem é presidente do Esporte Clube Internacional tem que ter essa consciência. Se o jogador custar 100 milhões... um contrato que custa 100 milhões, ele tem que dizer assim, muito obrigado, não vou te trazer. Tanto é verdade que agora a posição da diretoria é exatamente negociar com os jogadores, né? Sim, eles chegam ganhando... Até para diminuir a folha de pagamento. Eles chegam ganhando 200, quando vão embora aliviam 1 milhão, loucura. Uma coisa se tivesse dando a resposta, né, aí a situação era outra, mas é aquilo que eu disse, talvez, por isso que eu perguntei para o Ernesto, aqui um pouco para a contratação, não só o potencial do jogador, mas eu acho que é um contexto todo, né, Ernesto? Eu acho que o perfil dos jogadores também deve ser analisado. É isso que eu não vi. É o sexto grupo. Eu não tenho visto essas contratações. Não dá para discutir, não são jogadores extraordinários, mas são belos jogadores, Borré, Lário, Valência. Não, acontece que todos esses jogadores que vieram, Cadu, todos esses jogadores que vieram, ninguém respeitou, primeiro, as posições que eles jogam. Também. Não montaram uma equipe. Não tem uma estrutura de equipe. O Cudê ele bateu o recorde mundial. Mais de 108 escalações desde que está aqui. Mais do que isso, né? Depois isso mostra o quê? Que se tu tiver tudo isto, uma grande fábrica, os grandes funcionários, se não tiver o gestor da exigência, do perfil, da qualidade do produto, não vai. O Internacional não tem departamento de futebol. Ele contratou até o cara que cuidava da grama. É verdade. É autonomia total. Agora, por quê? Porque o Internacional não tem gestão de futebol. Essa é uma das reclamações. É omisso. Bom, até foi depois de uma... E continua omisso. E não vai melhorar o time, porque agora, com essas repercussões todas, é mais fácil. E não se esqueçam que da outra vez que houve um protesto, foi dentro do estádio, botaram faixas contra os jogadores na gestão dele. Quer dizer, desde quando... Se tu entra dentro da minha casa e bota faixa, o cara invadiu a minha casa, eu nem vi.
Não, então qualquer dia ele leva a tua mulher, né? Por se tu não tá vendo nada. Depois foi uma das informações que vieram a público, que inclusive no dia passado agora, o Roger tem que saber o que precisa fazer, o que ele irá fazer. Ou seja, que ele era cobrança de jogadores, ele treinava com uma equipe que chegava na hora... Se ele permitiu que os caras fizessem isso dentro do estádio, fazer e botar faixa... Não, mas falando dos jogadores, né? Não, mas é os jogadores que ele faz isso para coagir jogador. Aí, só para concluir, ele treinava com uma equipe e aí, momentos antes do jogo, ele mudava completamente o que ele tinha treinado. Para não passar a escalação. É que o Cudê, ele sonhava com sonhei essa noite que eu botei esse time e ganhei. Bom, mas passar, vamos ver o que o Roger já pode apresentar para esse jogo de final de semana, domingo com o Palmeiras. Bom, o Grêmio é outra vida, né, Fumagalli? O Grêmio está aí, mas saiu, embora por critérios, né, mas saiu da zona do rebaixamento, tem jogos a menos, tá? Mas o Grêmio está aí. Está numa Copa do Brasil. Pelos critérios, né? Pelos critérios. Está numa Libertadores, mas tem jogos a menos. Está numa Libertadores, né? O Grêmio está na outra vida. Né? O Renato é um... Eu noto uma evolução na parte tática. O Renato parece que encontrou uma maneira de acabar com aquele buraco que tinha na frente da área. Eu gostei das últimas escalações com 3 zagueiros, o Jamerson ocupa uma posição que me interessa, ou seja, o Grêmio melhorou. Agora, eu acho que até o segundo semestre, a obrigação da dupla Grenal é passar para a primeira página, né, Adauri? Porque nós não temos times para ficar na segunda página, nós temos que passar para a primeira página. Isso é a primeira obrigação do Grêmio e do Inter. E depois, mas não dá para esquecer que... bom, vamos esquecer, teve que esquecer, mas também não dá. Teve essas consequências, sim, essa tragédia climática para a dupla Grenal. Agora, a questão das 3 competições, tá? Isso aí, a gente está em 3 competições, mas a gente sabe que nós temos também limitação ainda de elenco. Te manter em 3 competições é muito difícil para qualquer time. Pode ver o Palmeiras agora, perdeu o jogo no fim de semana, deve ter poupado jogadores. Não, o Abel até fez crise, mas com time reserva, né? E provavelmente venha com time reserva aqui, porque o Palmeiras tem 2 decisões pela Copa do Brasil e 2 grandes clássicos, ou seja, nada mais nada menos que o Flamengo, né? Palmeiras e Flamengo se enfrentam pela Copa do Brasil. Então certamente virá também esse jogo e depois na próxima semana. Se eles têm dificuldade para se manter em 3 competições, para nós aqui é mais difícil ainda. Então, evidentemente, eu acho que essa situação do Grêmio estar em 3 competições é temporária. Porque não tem como tu levar 3 competições com êxito até o fim, com esses elencos que a gente tem aí, né, cara? Mas é a questão financeira, cada passo que tu faz... Porque, na verdade, Cadu, na Fórmula 1, eu gosto muito da Fórmula 1, estabeleceram um limite orçamentário para as equipes. Então, tu já vê equilíbrio. Eu acho que no futebol brasileiro, tem clubes com orçamento de 1 bilhão e nós aqui, a dupla Grenal, é 400 mil, né, Dauri? 450, sei lá. É pouco para enfrentar essas equipes. Mas a nossa folha é 20 milhões. Mas a Dauri, até o presidente deu essa colocação e projetava exatamente porque hoje os valores de Sul-Americana, de Libertadores, de Copa do Brasil são volumosos. O presidente até apostava no Inter numa semifinal, questão financeira, e também, né, pelo menos umas quartas de final na Copa do Brasil. Essa perda financeira, o que o Grêmio pode ter passando. Mas, Cadu, é assim, isso aí estou conselheiro, vai para 12 anos. Tu não pode colocar no orçamento que tu vai ser... uma projeção. Não, tu não pode. Senão tu vai ter déficit. É uma previsão. Não. Tem que ter um orçamento conservador. Um budget que revele as tuas reais capacidades. Quando tu coloca, a priori, que tu vai ser semifinalista, tu já está estabelecendo uma possibilidade de déficit orçamentário. Tu vai ter que ir para o conselho, Adair, pedir suplementação. Eu não aguento mais falar em déficit e superávit. O Alessandro Barcelos deu superávit todos os anos. E todos os anos a dívida aumentou. Mas é que tu entende errado. Que nós vamos ser superados pelos outros. Clubes de futebol não são bancos, não são empresas, não precisa superar. Agora tu tem que trabalhar, né? Mas não pode aumentar a folha toda. Tem que ter uma realidade. Aumentar a dívida.
Tem que ter uma Vamos realidade. ver qual é a realidade do Grêmio hoje, Phil Magari. Bom. Até porque, né, o Grêmio vem aí de uma situação aí, tirando aquele peso, aquela pressão, né, de zona de rebaixamento, o Grêmio mostrou a ser outro, que eu vejo bem diferente em relação ao Internacional, os jogadores mostrando indignação, o Internacional é um time mais apático, mas eu também vejo, não que não tenham se empenhado os jogadores do Inter, né? Eu vejo mais uma questão física também, não foi por falta de empenho, talvez pelo perfil desses jogadores, né? Que eu falei antes daqui um pouco nas contratações que foram feitas. Mas vamos ver o que o Grêmio pode apresentar hoje, né? Porque tem esse jogo da volta, e será lá no Couto Pereira, o Grêmio projetando aí a possibilidade, né, de voltar contra o Bahia, né? Agora na metade do mês de agosto, né? Hoje estamos no último dia do mês de julho, entrando aí o mês de agosto, o Grêmio projetava em setembro, né, a possibilidade de voltar, mas agora também existe, e tudo indica que será aí na metade do mês, jogo contra o Bahia na Arena. Olha, tudo que você precisar em termos de imóveis, você tem aí na Central de Imóveis com o Domênico e toda a sua equipe para lhe dar assessoria o que você precisar em termos de imóveis. Você quer vender o seu imóvel, você quer locar o seu imóvel, o seu condomínio para ser administrado por quem? Você quer adquirir um imóvel? Lá tem todas as faixas financeiras, aquela que se enquadra perfeitamente dentro do seu orçamento. Então aí os contatos, né, com o Domênico e toda a sua equipe para lhe dar assessoria o que você precisa nessa área. Então aí telefone convencional, celular que serve de WhatsApp, um bairro histórico em Porto Alegre, na Cidade Baixa, na rua José do Patrocínio 385, onde fica a Central de Imóveis com o Domênico e toda a sua equipe. Todo e qualquer imóvel tem telhado, né? Então qualquer tipo de problema que você teve ou venha a ter, o caminho é esse. SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Também para lavagem, limpeza, pressão de lajes, de piso, o que você precisa. Atende em todo o estado do Rio Grande do Sul. Telefone para contato, está aí na tela, SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Bom, revisão do seu carro aí na Casa dos Pneus, 60 anos de qualidade. Lá você tem aquela, olha, espetacular revisão, né? Geometria, balanceamento, suspensão, troca de óleos, freios, e aquela promoção permanente que é exatamente para a troca de pneus, né? Que é o Feirão de Pneus. Avenida Ceará 1055, o telefone está aí na tela, caso você queira agendar sua ida até a Casa dos Pneus. 51, código de área 33424245. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo, dando sequência ao nosso 2 Toques desta quarta-feira e aí analisando, projetando, melhor dizendo, esse jogo que começa daqui um pouquinho lá em São Paulo, né, o jogo de ida pela Copa do Brasil, Corinthians e Grêmio. Voltamos logo. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito pro churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim! Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari pra você. Salzinho aqui, ó. Salzinho, pronto. Vai, sim. Zafari, economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. Olá para você que mora em Porto Alegre e precisa alugar um imóvel. A Credipago, em parceria com a Central de Imóveis, traz o aluguel facilitado para você. Alugue sem fiador, sem burocracia. É só ir até a Central de Imóveis e apresentar o seu cartão de crédito e CPF. Seu cadastro é analisado em 15 minutinhos. Não perca tempo. Procure a Central de Imóveis e alugue com a Credipago. Pensar no futuro é sempre o melhor plano. E para isso você pode contar com o GBUX. Uma entidade centenária que oferece planos de pecúlio e seguros de vida com multicoberturas, opções de serviços de assistência, além de uma rede de convênios para cuidar bem de você e de quem você ama.
Acesse gbwex.com.br e encontre a unidade GBUX mais próxima. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. A Clique já produziu para mais de 500 escritores e editoras. Produzimos a quantidade que desejar com entrega expressa. Consulte nosso parcelamento de até 5 vezes. Visite nosso site e faça já o seu pedido. Clique Impresso. Você idealiza, nós realizamos. Estamos de volta com o nosso Dois Toques desta quarta-feira com o conselheiro colorado Adarildo Silveira, grande conhecedor de futebol Ernesto Guedes e conselheiro gremista Marco Antônio Fumagalli. Preste atenção nesse recado importante da Unimed. Força, carinho, esperança, cuidado. Cada sorriso transmite de sentimentos que fazem a diferença para outras pessoas voltarem a sorrir. Cuide bem do seu Unimed Odonto. Plano sem coparticipação, ampla rede credenciada, atendimento de urgência e emergência e muito mais. Aponte o celular para o QR Code e saiba mais. Contrate agora mesmo para você e para a sua família. A contratação é 100% online e não é necessário ser cliente de outros planos. Unimed Odonto, um sorriso leva a outro. Cuide bem do seu sorriso, contrate Unimed Odonto. Nossos Dois Toques você tem aqui pela Masper TV, Poa Stream, também as plataformas digitais, né? Vai lá no meu canal também, Dois Toques Numeral, Dois Toques Cadu Oliveira, vai lá, né? Se inscreva, compartilhe, dê o seu like para que você possa ter o nosso Dois Toques aí a qualquer hora do dia e da noite. Bom, tinha falado aí em grupo e reforço, o Grêmio hoje oficialmente, né, agora oficialmente já se sabia a contratação do novo reforço, né, o dinamarquês Brad White, o Martin, né, melhor chamar de Martin, né, então o Grêmio postou inclusive hoje, né, um card aí com oficializando aí a contratação do Brad White, inclusive depois a gente vai ver, primeiro vamos botar na tela aí, né, esse card que o Grêmio mostrou aí, exatamente, anunciando oficialmente, né, tá aí, ó, bem-vindo Martin Bright White, estou falando muito na pronúncia do Bright White, todo mundo fala de saído pelo Martin, então fica como Martin, né, e também, né, é um reforço que o Grêmio contava para hoje, Fumagalli, mas aí não saiu no bid, não saiu no bid, até porque tinha que ter um contrato de trabalho, tinha que sair no diário oficial, né? E o que acabou não acontecendo. O prazo era até ontem, né? Mas de qualquer maneira, eu acho que ele não teria condições para 90 minutos. Talvez o Renato utilizando, conforme o transcorrer da partida, né? Pelo menos 15 minutos. Mas é um reforço a mais, né? O Grêmio tinha que testar mais um pouco esse Arezo. É um bom jogador. Não, esse já está, esse já tem entrado também. É um jogador que não tem condições para 90, mas o Renato tem utilizado. Tem utilizado, né? Usou no jogo com Vitória, usou no jogo contra porque ele, na verdade, a postura dele dentro de campo me agradou. Pode ser que é muito pouca a visualização, né? Mas de qualquer maneira, os reforços são bem-vindos, né? Eram os reforços tantos pedidos pelo Renato, né? Porque nós ainda temos essas 3 competições, né? E tu não pode enfrentar 3 competições com um elenco curto, como dizia o querido Cudê. Falecido Cudê. Mas, bom, agora essa é a questão de ritmo de jogo. Aí o Ernesto sabe melhor do que qualquer um aqui, mas vamos ver. O Grêmio hoje divulgou também no seu canal de YouTube, canal Grêmio TV, né? Algumas os primeiros dias do Bright White, né? Lá no Grêmio, tá aí, ó. Inclusive já fazendo alguns treinamentos, algumas, né? Aí a chegada dele, depois indo para o CT, fazendo algumas atividades físicas, né? Tu conhece bem esse jogador ou não, Ernesto? Né? Tu conhece bem esse jogador ou não? Se eu conhecesse bem, ele não estava aqui, né? Como é que é? Se eu conhecesse, ele não estaria aqui. Porque ele não jogou em lugar nenhum. Pois é. Não, mas como é que eu vou dar uma análise de um cara que eu não conheço? Ele subiu e substituiu no Barcelona, nada mais. As informações do Grêmio, de quem analisa lá, já as contratações. Não.
Não, eu tenho a minha opinião, não posso isso é uma coisa. A tua opinião é uma coisa, se respeita. Agora, isso é real. Ele quando foi para o Barcelona, ele não apresentou um bom futebol, tanto que o Xavi, o técnico, depois acabou dispensando ele, mas ele substituiu o Suárez no Barcelona. Quando o Suárez saiu do Barcelona, ele foi contratado para ser o substituto do Suárez no Barcelona. Marião substituiu o Figueiredo. Bom. Isso é uma outra situação. Tá? Mas um jogador olha, só o fato de vestir a camisa do Barcelona, parei um pouquinho. Não, já tem um handicap. O Ernesto está sugerindo que isso aí vai ser o Borré do Grêmio. Não, olha aqui, ó. O Vanderlei Luxemburgo foi treinador do Real Madrid. Não, tudo bem, Ernesto, mas olha, não posso dizer que os caras do Barcelona não tenham conhecimento, não tenham visto isso aí. Bom, ele, não. Ter chegado ao Barcelona, ele apresentou futebol. Cadu, só um pouquinho. O Barcelona não baseia a capacidade e assina embaixo. Não, claro que tem, todo mundo não tem nada a ver Barcelona com o Brasil. E tem muito esquema de empresários. Mas eu acho que lá não tanto, né? Lá não tanto. Não, mas lá, ele é dinamarquês, não é? Ele é dinamarquês. A única coisa que eu conheço da Dinamarca, eu estive lá, jogando lá com a seleção do Bahrein, andei jogando por lá pela Suécia também. Eu sei que eles gostam muito de cerveja lá agora, de futebol. Olha, ele participou de 2 Copas do Mundo, Ernesto. E daí? Bom, parei um pouquinho, mas não é um jogador assim tão desprezível. Mas eu não conheço, eu não vou dar eu não endosso nada que todo mundo tenha unanimidade. Não? Por quê? Porque eu não conheço. O Grêmio sofre. Aí ele veio pra cá, agora tá cansado, né? Tem que descansar uma semana. Até o Grêmio depois volta o Grêmio oficializou hoje, o Grêmio só oficializaria, né, o Fumagalli, após os exames médicos. Aí, feitos os exames médicos, então. Uma coisa eu acho que ele pode acrescentar. Colocar o elenco no papel, outra coisa é tu obter resultado. Eu vou aguardar, eu não conheço esse jogador também. O melhor jogador internacional é o que custou menos. Ele é um jogador de 33 anos, né? Estava com liberado, né? E o Grêmio fez se não me engano, foi até acho que 2026. 2026 ele fez contrato com ele, jogador de 33 anos. Eu não sou contra. A mesma coisa que o Internacional. O Internacional se fala, muitos jogadores rodados, muitos jogadores velhos. Qual é a média de idade? Qual é a média de idade do Internacional? 29 anos. Não é uma média desprezível. 29 anos. É uma média ruim. Não. Tu bota um guri de 16 anos nessa média, tu baixa ela. Bom. Então, mas é 2. Mas se tu olhar pro time do Internacional, os guris estão entrando agora, mas os que entravam era maior que isso. Cadu, nós temos um volante de 37 anos. Joga um jogo e para 5. Se isso aí fosse bom, Adauri, trazer velho, a Europa levava os velhos para lá. Eu tenho essa opinião. Mas enfim, falei isso aqui. E o futebol está muito físico. Então, tu vai ver que só o Internacional em botar os guris a jogar vai melhorar, porque os guris vão dar mais velocidade, vão combater mais no meio, que os outros não dão. O Bruno Henrique é um jogador com alta qualidade, mas olha a dificuldade que ele tem para combater um jogador, a dificuldade que ele tem para fazer uma marcação sob pressão. Vários, o elenco do Grêmio também, o jogador. Se velho fosse bom, o europeu levava os velhos daqui para lá. Acontece eu sou contra toda essa metodologia que está aí. Não? E eu sempre mando todo mundo ler o que diz o treinador do Real Madrid. Não? E o que eu digo sempre: futebol tem 2 movimentos: atacar e defender. Não? Então aí tu tem que fazer uma equipe respeitando as características dos jogadores. E que ninguém respeita. Todo treinador quer que ele jogue comigo, eu vou fazer o meu time, não? E depois ele vai embora e não leva para casa. Não, o jogador tem que ter a característica e a empatia do torcedor que está ali atrás, que é o dono do clube. Mas tu não pode querer trazer um jogador só de habilidade para o Internacional, não botar a bunda no barro e não chegar junto, não vai jogar. Não. O Grêmio tem a mesma característica. Bom, esse jogo do Grêmio também. Esse é o futebol do Esse jogo que acontece daqui a pouco tem aquele envolvimento de arbitragem, né? É o Marcelo Henrique de Lima, né? E houve muita reclamação por parte até da direção do Corinthians, um pronunciamento por parte do diretor. A gente pode colocar aí, ó, esse pronunciamento, essa posição da direção do Corinthians em relação ao condicionamento,
né? E esse foi o que disse, né? A relação entre o técnico de futebol e o árbitro deve ser pautada pelo respeito mútuo e, sobretudo, pela distância necessária para garantir a imparcialidade e a justiça no desenrolar do jogo. A proximidade excessiva pode gerar interpretações equivocadas e suspeitas, necessárias por parte dos jogadores, torcedores e demais envolvidos no espetáculo. Essa foi a colocação que foi dita pelo diretor do Corinthians, exatamente pelo que aconteceu no jogo da quarta-feira passada, né, que o Grêmio estaria fazendo uma pressão. E aí a colocação dele, olha, isso até foi o grande jornalista, grande repórter, super bem informado, João Batista Filho, que trouxe a essa informação, né, e recuperou essa informação, que na metade do ano passado, o Soares e o Renato, porque no jogo do Grêmio ele rezou a 1000ª partida. Então, inclusive, eles deram uma camisa do Grêmio autorizada, assinada pelo Soares e pelo Renato, né? E ele, na troca, ele deu até uns cartões. A gente tem essa imagem aí também, né? Foi uma postagem feita pelo Renato, em julho do ano passado. Em julho do ano passado, né, ele colocou nas suas redes sociais. Foi aí isso que disse o Renato. Olha aqui, ó. O árbitro Marcelo de Lima, né, ele completou ontem, isso lá, o ano passado, 1000 jogo na carreira. E nós presenteamos com uma camisa do Soares, autografada por nós dois. Eu comentei com ele que não me recordava de ter ganhado alguma vez cartão por falta de disciplina. E ele também me presenteou com 2 cartões. Parabéns para esse marco na sua carreira. Né? O Corinthians está usando isso aí, né, como algum condicionamento, alguma coisa. Cadu, né? Tem poucas coisas unem a torcida do Grêmio e do Internacional. Mas eu tenho certeza que não gostar do Corinthians é uma delas. Tenho certeza disso. Ou não estou errado? Não, o Corinthians reclamar de arbitragem é brincadeira. É brincadeira. É sacanagem, né? É brincadeira. O Corinthians reclamando de arbitragem. Mas eu vou dizer uma coisa para você, é o seguinte. Eu acho que nenhum profissional pode fazer o que o Renato fez. Postar coisa que fez. Entendeu? Assim, da mesma forma, quando ele fala o que ele disse dentro do vestiário para os seus jogadores. O que vocês vão dizer para a família? Isso chama-se motivação. E motivação é um fato único, esporádico, aleatório ao desenvolvimento do jogo. E quando tu diz isto, tu perde os elementos de credibilidade que te dá mais importância do que tu diz por que eles fizeram dentro de campo. Verdade. Até se fosse o contrário, então, será? Se fosse uma situação inversa, nós estaríamos chiando, não estaríamos reclamando? Tá? Exatamente, entendeu? Então, as coisas de vestiário, tá, são coisas que tem que ficar dentro do vestiário. Tá? Então, tu não pode. Eu vou citar de novo, trabalhei no Grêmio e deu esses problemas do DM, né, que os jogadores, o Juninho, por exemplo, veio do México, ficou não sei quantos meses no DM. No meu primeiro dia, eu reuni 4 jogadores dentro do campo, na frente do gol, sem parede, né? Porque as paredes nos clubes falam muito. Não? E disse para eles, se sair daqui é um de vocês 4, certo? Eu não tenho interesse que saia. Mas se sair, foi um de vocês. Agora, qual será? Porque a gente sabe que no futebol, se tem um só numa sala e outro escutando, as coisas saem. Né? Não, mas veja, isso aí nada eu falei. Pois é. Entendeu? Bom, vamos ver o posicionamento que a gente torce para que tenha uma arbitragem. É que o Grêmio foi, né, prejudicado na semana passada, né, em relação àquele pênalti. Olha, o que você é favorecido... Qual pênalti? Pênalti aquele do Kahneman? Eu acho... Eu não vou discutir um pênalti. Eu vou falar sobre o Kahneman. Tudo que o Kahneman faz ao longo dos jogos, ele se arrisca a ser punido. Mas aquele e aí ele puxou o cara. Bom, foi para pênalti, não foi? Não puxa. Deixa o cara jogar livre. O Kahneman é um grande zagueiro. Na minha opinião, ele diminuiu pelo menos 30% depois do VAR. Até pela maneira dele ser, mas que não foi. Eu discordo também, não houve pênalti nenhum. O jogador ele correu risco. O jogador chega a cair, ele foi caindo em slow motion, né? Mas ele foi puxado no não? Termo. Puxou ou não puxou? Eu acho que o histórico do jogador
pesa contra ele. Não tem a dúvida. Nesse Ele sentido, puxou, acho por que que puxar? concordo contigo, o histórico, ele tem que se cuidar, porque Não, o histórico... o Kahneman sempre é perigo de pênalti. Bom, mas vamos torcer para que hoje as coisas corram normalmente, né? E como se diz, que o melhor ganhe, tomara que o Grêmio seja o melhor e abra com vantagem para o jogo da volta, exatamente na próxima semana, o jogo lá no Paraná, em Curitiba, no Couto Pereira. Olha só, tudo que você precisar em termos de ferragem, né? Você tem aí na Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. O slogan da Lampião diz tudo. Não ande em vão, vá direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza que encontra tudo que você precisa, tudo que você imagina. Para mais de 35 anos no mercado, Ferragem Lampião, uma ferragem profissional, está aí, né, o teleentregas e também o endereço da Ferragem Lampião, aquele atendimento VIP, aquela dupla, né? Muito bom. Gilberto e João Carlos lá, grande, aquela dupla espetacular lá da Ferragem Lampião. Aliás, além do Gilberto e João Carlos, devem estar na audiência, sempre estão. Sempre, um abraço para eles. Eu queria mandar um abraço para 3 pessoas, tá? Que é o Leandro, o Marco e o Gustavo, que são meus amigos da empresa Siga-me, que estão na audiência. Eu fico feliz que tem muito colorado que nos assiste aqui e vem me elogiar, porque eu jamais vou ofender o rival, que eu estou aqui para tratar de futebol e não para fazer qualquer grosseria. Então, eu fico feliz com os amigos colorados que me mandam um abraço. Agradecendo essa audiência qualificada e mandando também um grande abraço ao Eduardo Madalena também, que está na nossa audiência conversando. Bom, se é Eduardo é bom, não precisa dizer mais nada. De Carlos Eduardo. O Mada está sendo na audiência. Olha só, nossos 2 toques também para o nosso banco, o Banco do Grande, Bancos Gaúcho, aquele está em todos os segmentos das nossas vidas e sempre nos favorecendo. Como é o caso de agora, né? Vamos reconstruir juntos o Rio Grande. O Banrisul acredita na força de todos os gaúchos. Estamos do teu lado para prosseguir rumo a um futuro melhor. Nós vamos reconstruir juntos o nosso Rio Grande do Sul. Você quer embelezar o seu ambiente, seja ele que for, então você tem os quadros personalizados da Clique Impresso, a gráfica que pertence ao Grupo Impressul. E além, né, dos quadros personalizados, diversos serviços e produtos que você encontra lá na Clique. E lógico, como você pode ver aí, sempre bem pertinho de você, Porto Alegre, região metropolitana, espalhados aí por todos os locais, as lojas da Clique. Você pede e recebe em casa. Está aí o telefone e também o site www.cliqueimpresso.com.br. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo para o segmento final do nosso 2 Toques desta quarta-feira. Nós vamos prosseguir, companheiro, medo não há. No rumo certo da estrada, unidos vamos crescer e andar. Nós vamos preparar, companheiros, sem ilusão, um novo tempo em que a paz e a fartura brotem das mãos. O Banrisul acredita na força dos gaúchos. Nós vamos reconstruir juntos. O único, porque te entende. Movement that inspires.
A Tonel Busnello S.A. é uma das mais bem conceituadas empresas do Brasil, qualificando-se como referência nos segmentos de obras de infraestrutura, construção pesada, construção de túneis, mineração, barragens hidrelétricas, urbanismo e saneamento. Somos comprometidos com o resultado e visamos satisfação dos clientes, profissionais que atuam conosco, acionistas e sociedade. A marca Tonel Busnello é sinônimo de qualidade. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. Estamos de volta com o nosso Dois Toques desta quarta-feira com o conselheiro colorado Dario Silveira, o grande conhecedor de futebol Ernesto Guedes e o conselheiro gremista Marco Antônio Fumagalli. Nossos Dois Toques para lavagem 5 estrelas, que deixar seu carro, que é um brilho, aquele espelho total. Então tá aí, lavagem 5 estrelas, o próprio nome já diz, né? 5 estrelas, que é atendimento VIP, deixa seu carro, vai buscar, espera, como ficar melhor para você. E é diário. Tem tempo durante a semana, para sábado, domingo, feriado, vai ficar melhor para você. Tá aí o telefone e também o endereço, né? Um ponto tradicional em Porto Alegre, da lavagem 5 estrelas. Seu carro tá aquela batidinha que fica feia, que incomoda, então resolva lá no Martelinho de Ouro, Euclides da Cunha, 309, né? O telefone está aí também, caso você queira agendar, só você ligar, agenda com o Marcelinho lá para deixar o seu carro zerado lá no Martelinho de Ouro. Bom, Grêmio e Corinthians, daqui um pouquinho as equipes já estarão entrando em campo aí. Agora, é um duelo histórico, né? É um duelo histórico. Olha, os dois já decidiram 2 vezes, né? Agora valendo vaga para a próxima fase, né? Para as quartas de final. Mas já decidiram, é um histórico porque já decidiram 2 vezes a Copa do Brasil. Exatamente. Né? Uma para cada um. O Corinthians ganhou uma e o Grêmio ganhou outra. Exatamente. Isso pesa também, não pesa, Ernesto, esse retrospecto aí? Ou não? E os dois já tiveram participações nas caídas da segunda divisão. E os dois estão meio ali. Porque uma que dependeu do Corinthians, ele botou o Grêmio na segunda. Contra o Juventude. E a outra que dependia do Grêmio contra o Corinthians, o Grêmio deixou ele na primeira. Na verdade, essa rivalidade do Corinthians, ela é uma rivalidade grande, né? Porque o Corinthians ele tem esse apoio vamos dizer assim, a CBF, essas arbitragens favorecem a Corinthians e Flamengo. Eu noto isso. Porque sempre que na dúvida, contra o Grêmio e o Inter, sempre vai ser a favor deles. Sempre. Não tem uma decisão de árbitro. Na dúvida, é pênalti contra o Grêmio. Na dúvida, é sempre contra a dupla Grenal, é sempre contra o futebol gaúcho. Isso não há equilíbrio. Esse campeonato brasileiro é um campeonato ruim por isso. Não tem equilíbrio. A arbitragem favorece os clubes do Rio e São Paulo e não há um equilíbrio financeiro também, porque agora a gente já vê o desenho, que é só olhar o orçamento dos clubes, já está desenhado quais são os 6 clubes que têm possibilidade de cair, porque já vem vindo. Eu não sei o que embora os dois, agora, falando um pouco ainda do retrospecto, né, além dessas de já terem decidido 2 vezes, se enfrentaram 6 vezes aí, pelas Copas do Brasil, os eliminatórios. O Grêmio leva vantagem, eliminou durante 4 vezes, eliminou o Corinthians, né? Essa é a vantagem. Agora, essa situação dos dois aí também, né? O Corinthians saiu há pouco da zona de rebaixamento, o Grêmio mais recentemente, aí, como disse o Ernesto, e pelos critérios, né? Embora tenha 2 jogos a menos, mas são times que... O Corinthians vem com um técnico novo, aí a 3ª, 4ª partida, o Ramon... Perdeu a última. Pois é, isso que eu ia chegar lá, perdeu, né? Perdeu, empatou a penúltima e perdeu a última. Ele vai para a 5ª. Aí, exatamente, empatou pelo Grêmio na semana passada pela Copa do Brasil, né? E depois perdeu esse jogo para o Atlético no final de semana. Não, na semana passada foi o Campeonato Brasileiro. Sim, pelo Campeonato Brasileiro. Né? Os 2 últimos jogos do Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro. Mas tudo bem, é outra competição, mas é questão do momento. Né? O Corinthians empatou, né, com o Grêmio e depois foi derrotado pelo Atlético no final de semana. O Grêmio é o contrário, né? O Grêmio injustamente. Né? Bom, o resultado... O Corinthians jogou bem. Não, tudo bem.
Agora, bom, mas injustamente o Grêmio também foi. O empate na semana passada pelo campeonato foi injusto também. A vitória tinha que. Porque o futebol não tem justiça, injustiça. Sim, mas o que mostra é que o Corinthians ganhou um ritmo de jogo. Mas o Grêmio também, com esse treinador. Não, o Grêmio não tem. Não tem? Ainda não. Não, mas o Grêmio está mostrando aí. Não. O Corinthians tem um time armado. É uma estrutura. O Grêmio não. O Grêmio já está mudando. Não, mas o Renato, exatamente. O Grêmio passou a ser outro exatamente quando o Renato passou a utilizar com 3 Sim, mas e qual é o time do Grêmio? Tá bom. Hoje. Mas o Grêmio teve. Inclusive naquela até partida que perdeu o São Paulo. Tem que falar de rendimento quando tu tem uma equipe. Agora, quando tu muda toda hora a camisa, tu já não é mais a Cruz Azul, tu já tem outro tipo de tom de imagem. Então, eu não posso ter essa convicção. Entendeu? Eu não entro nessa. Tá? Porque a superação é uma coisa e não é todos os dias. É que nem a gente diz no futebol. Muita gente diz no futebol. Jogar mal, mas ganhar é bom. Jogar mal... Tu pode ganhar um jogo, mas não ganha uma competição e não atinge um objetivo. Semana passada, nesse jogo com o Atlético, não teve o Kaká. Agora, hoje está voltando. Quer dizer, mas o Grêmio, para mim, ainda não é um time confiável. Não, mas já está de umas melhores condições do que esteve. Bom, se não é aquilo que todo gremista espera, não. Mas já está mostrando que é outra cara, né? Você vê o desempenho dos últimos jogos do Grêmio. Olha. Não, o Grêmio precisa mostrar a continuidade disso, para mim poder dar uma base. Eu não vou entrar nessa, porque o Grêmio é outra cara. Né? Porque tem cara que está na UTI, dá uma melhorada, sai e morre. Chamada melhora morte. Não, mas está em ascensão, né? Não dá para Não sei. A ascensão não é num jogo. Acho que tá. Não, mas o Grêmio já vem, mostrou isso com Vitória. Até quando perdeu para o São Paulo, fez aquele. Mas o Vitória jogou aqui com o time reserva. Não foi tanto. Não foi tanto assim. Sim, jogou um time reserva aqui. Mas vê onde é que está o Vitória. Os principais jogadores jogaram. Mas não tinha nem zaga para jogar aqui. Fez o Vasco uma bela apresentação. Não. Com o próprio Corinthians. Corinthians, que não tem... O Cadu, a diferença é que eu sei quem joga e quem não joga. Perdeu, fez um belo segundo tempo também. Eu não analiso hipoteticamente as coisas. Eu sei quem jogou e quem não jogou. O Vitória veio para casa, não tinha nem defesa para jogar. Certo? Esse mesmo time do Vitória, que é o time base, mas jogou contra o Palmeiras lá, que o Palmeiras botou todos os titulares, tomou 2-0 lá em São Paulo. Isso. Assim, mas não dá para negar que ele tem. Sei que o Grêmio não tem ainda, repito aquilo que a torcida espera, mas que o Grêmio está num outro momento mostrando, né, um potencial maior. E eu estou falando do Grêmio com o próprio Grêmio. Eu estou repetindo, né? Essa é a minha comparação. Bom, mas nós temos que encerrar o programa, o tempo que nós estamos indo, como sempre saímos aqui, né? Lá é faixa, é título, conquista sempre. Né? Até para assistirmos esse jogo. Daqui um pouco dá, de seguidinha dá. Os jogadores já estão. Nós vamos assistir no Barranco. Vamos no Barranco, claro. Restaurante, churrascaria, mais premiado do Rio Grande do Sul, referência nacional. É o Complexo do Barrancos e do Barranquinho, sempre à sua disposição. Não esquecendo as promoções que você tem no Barranquinho, sempre de terça a domingo. Você pede, curte aonde você quiser. Tem delivery, tem caue, tem entrega, fica privado. Nunca das delícias do Barranco do Barranquinho. Eu sempre estou lá, qualquer local, saboreando meu suco da Suvalã, que é o verdadeiro sabor da fruta natural. Vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da Samó. Com a revenda da Avenida Ipiranga, 8113, o Jefferson lá lhe dando toda assistência para revisão, manutenção, para troca, para compra, né, em relação à Kia. Ao lado, aí os adeptos duas rodas na Suzuki São Moto. Também, né, tudo que você precisar lá para troca, revisão, manutenção, enfim, né, compra aí na Suzuki São Motos, ali, uma do lado da outra. Kia São Motos, Suzuki São Motos. Preço e qualidade, só tem um caminho. Aí, ó. Grupo Zafari, economizar é comprar bem. Isso você só tem aí no Grupo Zafari. Rapidamente, para encerrar, tem um convite para o jogo daqui um pouquinho, já começando a rolar já. Vamos torcer para o Corinthians, né? Tem palpite? Não tem palpite. Ernesto, ligeirinho, para a gente encerrar. Eu não tenho palpite. Não tem palpite. 2-1 Grêmio. 2-1. Eu vou ficar no 1-1 aí, depois o Grêmio no jogo da volta, aí tem a decisão lá no Couto Pereira, mesmo fora de casa, mas o Tendo Man de campo. Estou só para ver o primeiro tempo lá no Barranco. Vamos lá. Obrigado, Dauri, obrigado, Ernesto, obrigado, Fumagalli, obrigado você também pela audiência, pela companhia. Continue na programação que vocês estiveram assistindo. Tem meu canal aí, né? 2 Toques Numeral Cadu, 2 Toques Cadu Oliveira, e aí a qualquer hora do dia e da noite. Na sequência, na Master TV, mais atrações e mais informações. A todos vocês, um bom final de noite.
Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.